quero convidá-los a fecharem levemente os olhos e agradecer ao nosso Pai de bondade e misericórdia, ao nosso amado Mestre Jesus, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesta casa do caminho, nesta casa de oração, juntamente com nossos mentores, que possamos, ao fim da explanação de hoje, retornarmos aos nossos lares, felizes e mais leves do que aqui chegamos. Pai, obrigado, permaneçam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Boa palestra. Boa noite. Boa noite. Pensei que vocês iam ficar e falar boa noite. Será que é ou não? É boa noite, sim. Sexta-feira, o sol saiu, né? Claro que a gente lembra daqueles queridos irmãos nossos aí que tiveram, né, os perrengues por causa dos temporais. Nós também temos que agradecer que nossa cidade, mais uma vez, foi poupada. Então, a gente sente e a gente agradece, né? O tema de hoje, presença de luz, né? E quem será que estamos falando? Nós vamos começar lendo um texto que, muito provavelmente, todos conhecemos, talvez, se não o mais, um dos mais conhecidos das passagens de Jesus, que é o Sermão do Monte. Diz que, vendo então as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande será sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então esse é o Sermão do Monte, que, com certeza, como falei, provavelmente é o mais conhecido, ou um dos mais conhecidos, né, das passagens de Jesus. Então, tudo isso que ele fala ali, bem-aventurados, né? Bem-aventurados significa felizes os que, né? O que ele está nos dizendo ali em tudo isso? O que ele quer nos dizer, né? Claro que algumas coisas não podem ser interpretadas hoje ao pé da letra como está no texto, né? Alguns levaram ao pé da letra, né, e acham que porque são perseguidos pela justiça são merecedores, né, das bênçãos do alto. Não é bem assim, né? Se a justiça está perseguindo, pode ser que a pessoa tenha feito algo de errado, né? Mas naquela época, Jesus referia-se ao quê? À justiça dos fariseus, né? E a justiça dos fariseus
ela era tendenciosa, né? Então, a gente precisa sempre olhar os textos bíblicos e atualizá-los, pensar, refletir a respeito. E era isso que Jesus queria. Era exatamente isso. E as bem-aventuranças, então, nos falam o quê? Justiça das aflições. As bem-aventuranças fazem parte do contexto do capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala, entre outras coisas, da justiça das aflições. Sem aceitarmos e buscarmos compreender o mecanismo da reencarnação e as múltiplas existências, não há como compreendermos o Sermão do Monte. Porque Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente olha muitas pessoas que sofrem uma vida inteira e desencarnam em meio ao sofrimento. Onde está o consolo para essas pessoas? Quem os consolou? Nós precisamos nos perguntar. A gente precisa questionar os ensinos de Jesus. Não no sentido de apenas duvidar por duvidar. Mas, se eu duvido de algo, eu preciso buscar o entendimento para chegar a uma conclusão. Então, se nós olharmos todo o Sermão do Monte, nós veremos que olhar a vida pelo prisma unicamente desta reencarnação acaba que o Sermão do Monte não faz muito sentido. Aí ele fala também, nesse capítulo do Evangelho, sobre as causas atuais das aflições. Então, nós temos algumas modalidades de causas atuais das aflições. A primeira delas, causas dessa encarnação, dessa atual encarnação. Então, tem aflições que são inerentes à vida terrena. Por exemplo, tem gente que vai viver a vida toda e nunca vai se acostumar a acordar muito cedo para ir trabalhar. Tem gente que não consegue funcionar muito bem nas primeiras horas da manhã, mas vai ter que fazer isso a vida inteira porque precisa trabalhar. Mas a vida toda isso vai ser algo que vai incomodá-la. Um incômodo para aquela pessoa, é um incômodo inerente à vida na Terra, à sua condição terrena. Outros vão acordar leves e fagueiros às 5 horas da manhã e tudo bem. Está tudo certo. Só que daí, esses provavelmente vão querer dormir cedo. Ao passo que aqueles que são mais diurnos vão estender mais o horário para ir dormir. Então, são vicissitudes, são incômodos que cada um de nós, é diferente para cada um de nós, mas faz parte dessa encarnação. Tem os tormentos voluntários, que são provocados por nós, né? Por exemplo, todos nós precisamos usar agasalho, roupas, né? Nós temos as intempéries, dependendo da região que a gente vive, a gente vai precisar de roupas mais quentes. Mas será que precisa ser uma roupa cara, de marca, de grife? Não. Mas tem gente que só vai querer usar roupa de grife. E às vezes a condição econômica não lhe facilita muito essa condição. Então a pessoa vai lá, se enche de dívidas, né? Fica
passa um mês apertado, porque ela criou para ela uma necessidade que não existe. Mas é um tormento, vira um tormento. E muitas pessoas perdem o emprego e ficam cheias de dívidas, encalacradas de dívidas, e aquilo vira uma bola de neve, e não dorme, e não... Se parar para pensar, são tormentos que nós mesmos buscamos, né? Então nós criamos necessidades que causam para nós, muitas vezes, tormentos. E isso não tem nada a ver com nossas vidas pregressas, com nossas vidas passadas. Tem causas atuais das nossas aflições que são, sim, fruto de encarnações anteriores. Então, às vezes, pessoas que cruzam o nosso caminho, que são difíceis, famílias as quais temos dificuldade de nos ajustar, doenças, condições sociais, uma série, né, do nosso perfil psicológico, caráter, né, que são coisas que foram moldadas em encarnações anteriores, fruto de nossos desvios, fruto de nossas imprevidências em vidas passadas, erros que cometemos, pessoas que magoamos, que prejudicamos e que hoje aqui estão para que nós possamos juntos no caminho, como dizia Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto ele ainda está no caminho, para que este não o entregue ao juízo e para que este não o mande prender. Ou seja, quem é o juiz? Quem é o adversário? Qual é o caminho? O caminho é essa existência, a existência atual que nós estamos vivendo. E quem é o adversário? São aquelas pessoas com quem nós temos mais dificuldades e que às vezes estão muito próximos, na mesma família. O esposo, a esposa, o filho, filho, pai, a mãe, os irmãos, cunhados, sobrinhos, avós. As nossas maiores necessidades de reajuste geralmente estão muito próximos de nós, na mesma família, muitas vezes. E temos também os karmas coletivos. Muitas vezes, em eras passadas, em vidas passadas, nós, em comunidade, em coletividade, cometemos delitos, crimes, barbaridades, que graças a Deus não lembramos. Mas isso gera um karma. O que é um karma? É uma dívida coletiva que precisa ser resgatada em coletividade. E aí nós vamos ver, sim, muitas vezes, calamidades sendo enfrentadas coletivamente, né? E aí vemos países inteiros passando por extremas dificuldades, quer sejam guerras, quer sejam calamidades naturais de toda ordem, desencarnes coletivos, muitas vezes, né? Isso são os karmas, né? As causas atuais das aflições que são motivadas ou nessa ou em encarnações anteriores, né? Individualmente ou coletivamente. Esquecimento do passado, isso é algo que muita gente confessa às vezes, né? Mas se eu fiz algo no passado e estou passando agora, tenho que resgatar, tenho que pagar o que eu fiz, onde está a justiça de eu não lembrar? Como é que eu estou pagando uma dívida que eu nem sei que contraí? Isso, na verdade, é a maior demonstração, né, de amor. O véu do esquecimento é uma das maiores demonstrações de amor do Pai para conosco. Perdendo apenas para o dom da vida, que é o maior presente.
a maior bênção, né? A maior demonstração de amor do Pai é a vida que Ele nos dá. E depois o véu do esquecimento. Por quê? Imaginemos que lá, muito próximo de nós, alguém que nós amamos, mas temos dificuldade de convívio. Por quê? Muitas vezes nós temos dificuldades de convívio, mas não quer dizer que não amemos a pessoa. Se nós soubéssemos o que fizemos para essa criatura no passado, ou o que ela fez para nós, será que conseguiríamos conviver? Será que conseguiríamos amar essa criatura? Será que seria possível a reaproximação, o reajuste? Não. E se nós soubéssemos o que fizemos aos outros, com certeza os outros saberiam também o que nós havíamos feito. Será que seria possível as pessoas conviverem, se encontrando na rua e aí apontando, você está aqui, você fez isso, fez aquilo, em outra vida para mim? Então isso seria algo extremamente caótico e impossível de se lidar. Então Deus, em sua inteligência e bondade suprema, nos dá o véu do esquecimento e nos dá uma nova oportunidade na carne para o nosso resgate. Esse capítulo do Evangelho também nos fala dos motivos de resignação. O que é a resignação? É a aceitação. Então, os nossos motivos para aceitarmos as nossas dificuldades, os nossos tormentos. O sofrimento é uma das ferramentas de burilamento do espírito. Então, quando falamos em burilamento, estamos falando de buril. A gente ouve falar em burilamento, mas não sabe de onde vem, né? Muitas pessoas não sabem de onde vem. Esse é o buril. É uma ferramenta de corte utilizada para conformar madeira, pedra, né? E dar forma artística, e dar um aspecto artístico para uma árvore, uma pedra, um granito, né? E aí aquilo que era bruto, sem graça, se transforma em algo que depois de lapidado pelas mãos do artesão, pelo corte do buril e pela pancada, aquilo transforma-se numa obra de arte. Trazendo para nós, é isso que a vida e o sofrimento faz conosco. As pancadas que tomamos, a mão de Deus, a mão daqueles que estão ao nosso lado, e muitas vezes os machucados, os ferimentos que nos atingem, e que obviamente ninguém gosta, mas se a gente pensar o quanto aprendemos, o quanto aquilo nos trouxe de sabedoria, de experiência, mesmo que com dor, mesmo que com choro, com ranger de dentes, nós saímos do outro lado transformados de alguma forma. Isso é burilamento. É a vida. A vida está nos dando pancadas a todo instante para nos transformar em algo melhor. Então nós, espíritos criados lá atrás, simples e ignorantes, como uma pedra, com as pancadas e com o trabalho de corte que a vida vai nos dando, nós vamos tomando formas melhores, mais harmônicas, linhas mais definidas, mais limpas, até que um dia seremos também nós uma bela obra de arte. Por quê? Porque nós
passamos pelo burilamento do sofrimento. Mas todo sofrimento nos transforma positivamente? Não. Só quando ele é levado a bom termo. O que é isso? Sofrer com indignação, com revolta, com inaceitação, não vai nos transformar. Quando sofremos com indignação, quando achamos que estamos sendo injustiçados, nós não crescemos com isso. Nós não aprendemos. Por quê? Porque nós alimentamos a ilusão de que estamos passando por uma injustiça. De que vale eu pagar por uma conta que não é minha. O que eu aprendo com isso? Mas quando a gente entende que essas coisas não erram de endereço, que a entrega, que a encomenda que chega em nossas vidas vem com o remetente e endereço bem certinho e também o destinatário, nós vamos entendendo que o que acontece conosco acontece por um motivo, por uma razão e tem uma finalidade. Então, sofrer não adianta nada. É preciso que soframos, mas que nós aprendamos com isso. Não quer dizer que nós não devamos fazer algo, buscar amenizar nosso sofrimento, buscar melhorar a nossa condição. Isso nos é lícito, nos é devido, inclusive, mas não por revolta e não por indignação. Outra ferramenta de burilamento é o amor. Então, quando a gente ouve aquela frase, ou é pela dor ou é pelo amor, né? Ou é pela pancada e o corte, ou é pelo amor. O amor é outra ferramenta ainda mais poderosa de burilamento. O problema é que nós só vamos começar a escolher essa ferramenta quando nós tivermos já um patamar de crescimento um pouco mais avançado. Quando nós tivermos já crescido como espíritos uma certa quantia. Então nós vamos começar a escolher a ferramenta do amor. Enquanto ainda muito simples e ignorantes, nós vamos, via de regra, escolher a forma dolorida. Por isso, quando não é pelo amor, é pela dor. Nos motivos de resignação, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas tomar cuidado, pois nem toda a aflição é passiva de consolo. Então, quando nós estamos aflitos por superficialidades, por coisas banais, o que isso vai nos trazer de crescimento melhor? Agora nós temos um grande problema na sociedade agora, que é as pessoas que estão super endividadas, né? Porque muitas caíram na armadilha dos jogos, né? É muito fácil agora, jogos online. Uma vez para você jogar, ser viciado no jogo, você tinha que sair de casa, tinha que ir a algum lugar clandestino, jogar num cassino clandestino. Agora não, está na palma da mão. E muitas pessoas não sabem lidar com isso. Às vezes já estão vivendo de frustrações e tentam uma fuga da coisa. E aquilo acaba piorando a situação. Isso, será que vale de alguma coisa, esse tipo de aflição? Talvez a gente até, depois de muito sofrer, aprenda que não deva, né, se embretar por esses caminhos. Mas não é esse tipo de aflição que nos fala Jesus. Bem-aventurados os aflitos, se eu estou aflito pela dor do outro, pela dificuldade do outro, se eu estou aflito tentando buscar melhorar a sociedade onde eu vivo, a educação de crianças que estão
desamparadas, se eu estou aflito tentando atender às necessidades daquele que eu amo. É um tipo de aflição. A aflição causada por motivos torpes que nós criamos não vale de nada. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nem toda aflição nos traz esses benefícios. Importante, porém, atentarmos para os diferentes resultados oriundos do bem e do mal sofrer. Então, sofrer é importante para o nosso crescimento, mas é importante o bem sofrer. Porque o mal sofrer, como falei antes, através da revolta, da indignação, não nos fará nada bem. Nesse capítulo evangélico também nos fala sobre o mal e o remédio. Deus, em sua total perfeição, jamais permitiria o mal que não possuísse um remédio. Se nos permite sofrer, também nos dá a capacidade para cessar o sofrimento. Se criou a necessidade do esclarecimento, nos deu o Mestre a nos esclarecer. Assim como há as trevas, há também a presença luminosa do Mestre. Então, se nós precisamos aprender, Deus nos provê a oportunidade de aprendizagem. Se nós precisamos entender, Ele vai sempre nos providenciar alguém a nos esclarecer. Porém, se estivermos de olhos e ouvidos fechados, e Jesus já esclarecia isso, né? Que o pior cego é o que não quer ver. É aquele que mantém os olhos e ouvidos fechados. Então ele dizia que ouça quem tem ouvidos de ouvir, que veja quem tem olhos para ver. Jesus, em sua missão na Terra, não alimentava expectativas de ser compreendido nem mesmo por seus apóstolos. Trazia uma nova filosofia de vida que não destruía as anteriores, mas dava um complemento definitivo. Eu não vim destruir as leis, mas dar-lhes cumprimento. Trouxe consigo a chama que, uma vez acesa, jamais apagaria e brilharia cada vez mais forte com o passar do tempo. Então, o que ele dizia? Tomai cuidado que quando acender a candeia, a lamparina, isso é uma lamparina típica daquela época, se alguém nunca tinha visto, aqui se colocava óleo, aqui tem um pavio, né? Então esse óleo vai alimentando o pavio e essa lamparina vai iluminando. Então quando acender a candeia, tomai cuidado de não colocá-la debaixo do alqueire. Alqueire é um tipo de cesto. Ninguém acende uma lamparina para botar um cesto virado em cima. Colocar assim em lugar alto, né? Onde ela possa ser vista e ela possa iluminar o seu redor. Então, quando nós aprendemos algo, quando nós adquirimos conhecimento, o que nós vamos fazer com isso? Guardar para nós? Ou nós vamos compartilhar? Ou então nós não vamos querer aprender? Tá bom assim, eu não preciso, eu não tenho tempo. Mas temos tempo para várias coisas, mas para aprender coisas novas, edificantes, não achamos tempo. E depois nós reclamamos da vida. Jesus não tinha a expectativa de que naquele momento ele fosse compreendido. E de fato não foi. Muitas de suas ações, de suas palavras, de suas dissertações, não eram compreendidas nem mesmo pelos seus apóstolos. Ele sabia que ele estava acendendo uma chama e colocando no local alto que iria iluminar aos poucos, né, e dissipar as trevas que haviam instaladas neste planeta. Jesus, sendo uma presença de luz, foi e continua sendo a presença mais luminosa que já esteve na Terra. Conhecer e entender sua mensagem é o primeiro passo para a autoiluminação. Uma vez acesa essa chama em cada um de nós, jamais se apagará. Toda vez que a gente aprende algo novo. Isso é patrimônio nosso.
e ninguém jamais tirará. O conhecimento é algo que nós adquirimos, e uma vez adquirido, ele faz parte de nós. Ele torna-se parte do nosso ser. Porque nós somos, no final, conhecimento. Então, meus irmãos, a presença de luz é o Mestre Jesus. E nós devemos alimentar essa luz, essa chama, no nosso interior, buscando, nos momentos de dificuldade, principalmente, relembrar as suas palavras, relembrar o Sermão do Monte, pensar, repensar, analisar se o nosso sofrimento, se as coisas que estão nos trazendo dor, se não foram escolhidas por nós, se nós não fomos imprevidentes, se nós não devemos repensar o caminho, a rota, voltar atrás muitas vezes, dar passos para trás para tomar o caminho correto, ao invés de persistir no erro. Era isso que Jesus queria. Iluminar o caminho para que nós deixássemos de tropeçar. Então agradecemos a atenção de todos, convidamos para fazer a nossa prece final, agradecendo a esse querido mestre, essa chama divina plantada por Deus em nosso planeta. Esse presente maravilhoso que o Pai, em sua infinita bondade, colocou neste planeta, neste vale de lágrimas, para que dissipasse as trevas e trouxesse a luz. Este que há mais de 2000 anos, uma vez que pisou nesse planeta, jamais foi esquecido. Vive constantemente nas orações, nos pedidos, na lembrança, sem ter escrito uma só palavra. Obrigado, Mestre. Obrigado, Deus maior, por nos permitir este irmão de tanta luz a nos iluminar. Permita que essa luz bendita de teu amor, Mestre, esteja em nossos corações, mas que também possamos irradiá-la onde estivermos, por onde passarmos, com aqueles que convivemos, nas palavras que proferimos, mas, sobretudo, em nossos pensamentos, fonte original de toda a ação. Obrigado, Senhor. Envolva-nos em tua paz, irradia a tua luz aos nossos lares, sê conosco, hoje e toda a eternidade. Que assim seja.